Olá, este é mais um Padecast. Desta vez, o convidado é Edson Nascimento. Professor e coreógrafo de jazz, veio de Santa Catarina para Portugal e vai contar um pouco sobre a sua história. Olá, Edson. Olá, Natália. Primeiramente, obrigado pelo convite. Espero que a minha história sirva de inspiração para outras pessoas. Com certeza. Já é uma inspiração por muita coisa. Pelo pouco que eu te conheço aqui também já tem sido inspiração. Então, Edson, conte-me. Você veio de Santa Catarina, sua formação, você me disse que é de Jaraguá do Sul, né? Mas também você atuou como bailarino profissional em Curitiba. Conta um pouquinho da sua história, por favor. A minha história com a dança começa quando eu tinha 12 anos, fazendo dança na escola. Na verdade, meu irmão fazia parte de um grupo que tinha dentro da escola e eu quis começar a fazer também. Consegui fazer durante um ano na escola e depois acabou. Então, mas a paixão pela dança sempre continuou, nas festas da família, sempre com os primos, fazia apresentação no fim do ano. E só pude ter a oportunidade de começar a fazer aula de dança mesmo quando eu tinha 18 anos, que daí eu já podia pagar uma escola específica de dança. Então, desculpa, então você realmente começou na escola normal, não era escola de dança? Isso mesmo. Olha, interessante. Era um extra classe que tinha, né? Sim, Santa Catarina tem bastante coisas de projetos Santa assim. Catarina, deve ser. E, bom, mas esse período, por mais que não fosse uma dança que tivesse um foco na técnica, mas ela foi muito importante para criar aquela paixão pela dança, sabe? E isso só foi crescendo desde então. E foi ali que, com 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, comecei a pagar aulas de dança para fazer. Embora tenha sido tarde, mas eu consegui realizar todos os meus sonhos com a dança. Participei de alguns concursos com essa escola que eu comecei a dançar e conheci a Eliane Fetzer como júri em um dos festivais, gostei muito do trabalho dela e decidi ir morar para Curitiba. E falei, vou fazer aula com ela. Comecei a fazer aula na escola dela, ali entre 19 e 20 anos, e teve um dia que ela estava montando um trabalho novo e ia um professor de tango, porque o trabalho era um jazz misturado com tango. Só que ela tinha poucos meninos em relação às meninas. E ela pediu para que eu ficasse para ajudar, para os meninos não precisarem repetir tanto. E desde essa ajuda, eu quando eu vi, já estava dentro da coreografia, já estava participando do Festival de Joinville junto com o grupo. Então, quando me perguntam assim, quando você entrou no grupo da Eliane, eu falo, não sei, porque foi tudo assim tão... Eu fui lá ajudar e de repente já estava dentro Foi da tão natural, coreografia. tão espontâneo, né? E com a Eliane fiquei 4 anos, foi uma escola maravilhosa, sou muito grato a ela e obviamente a todos os professores que eu passei, mas ela em especial porque me trouxe uma bagagem profissional muito grande. Meu primeiro contrato profissional com a dança foi com ela, mas como todo ciclo, fiquei lá 4 anos e depois acabou se encerrando. E daí eu voltei para minha cidade, porque Curitiba era uma cidade cara e paralelo à dança eu tinha tenho uma profissão, sou formado em moda, então trabalhava com isso também em Curitiba. Só que eu estava começando a ficar exausto assim dessa dupla jornada pesada. Então resolvi voltar para Jaraguá. Só que sabia que lá não tinha mais onde dançar, porque nem jazz tinha. Não tinha a efervescência, Sim. né? E o mercado que Curitiba tem. E daí se eu quero continuar a trabalhar com a dança, eu vou precisar dar aula. E aí meus últimos meses com a Eliane foi observando como ela ensinava, como ela dava aula. Então, para me nutrir disso, para
começar os passos como professor. E comecei em 2014 na SCAR, que é um centro cultural que tem na minha cidade. Comecei com 5 alunos, porque eu não tinha jazz na cidade, então tive que reconquistar. Na verdade, tive que conquistar Isso em Jaraguá. isso em Jaraguá. E foi isso. Aí lá foi crescendo, comecei a participar de competições com os alunos. Algumas competições tivemos prêmios muito importantes, prêmios especiais. Isso foi fazendo com que o grupo fosse crescendo. Em 2017, com o grupo, a gente participou num festival que acontece em Florianópolis, que se chama Prêmio Desterro. Sim, conheço. E esse festival foi um divisor de águas, assim. Fomos com 3 trabalhos, só um dos trabalhos conseguiu premiação, mas uma das juradas, a Marcela Benvenu, sentiu que no meu trabalho tinha algo diferente e me presenteou com uma bolsa para o Congresso Internacional de Jazz, que acontecia em Indaiatuba. E esse congresso fez a minha vida virar, assim, de conhecer mais sobre a técnica do jazz, me apaixonar mais ainda pela técnica, por ensinar a técnica. E com isso eu quis mais. Então, logo depois viajei para Nova York para fazer aulas de vários estilos de jazz, mas eu queria mesmo buscar o jazz tradicional, o jazz direto da Raiz. fonte, o jazz raiz. E eu tive o prazer de fazer aula com pessoas que estiveram em grupos e tinham a técnica no corpo de pessoas que criaram a sua própria técnica do jazz. Então, isso foi muito bom porque mudou o meu estilo de aula, mudou o meu modo de pensar o jazz e isso foi muito importante, assim. Nossa, que bacana. E aí, depois disso, fiquei 9 anos na SCAR e aí aquele bichinho começou a querer mais. E eu já não via mais para onde crescer ali e eu sentia que eu precisava abrir as asas um pouquinho mais e voar um pouquinho mais longe. E quando veio o convite para a gente participar de um festival na Alemanha, ali eu vi a hora de, opa, já vou para lá, já vou ter já vou ter trabalhos viajando para fora. Agora, no meu currículo para apresentar para outros lugares já vai, né, ter esse festival que é muito renomado, que é o Tanzolymp em Berlim. Então, vim com o grupo, foram 23 alunos Para Berlim. para Berlim, lá do Brasil para Berlim. Que ano foi? 2023. Ah, pronto. Ontem, foi ontem. Início de 2023. Claro que a gente conseguiu a vaga em 2021, então foi um longo processo de arrecadação, porque 23 alunos, a gente está falando de quase 500 mil reais para trazer todo mundo. Nossa Então, Senhora. também foi num período que a minha ansiedade estava um pouco atacada. Nesse período eu precisei me afastar um pouquinho das aulas, eu fiquei, eu acho que 15 dias afastado. E o convite veio no meio de tudo isso. E eu falei para os pais, eu quero muito, mas sozinho eu não consigo. Então, eu tive pais ajudando muito para que o sonho fosse realizado, porque sozinho, obviamente, eu não conseguiria. Mas eles abraçaram a ideia. Eu ficava mais com a parte artística, de montar espetáculo para apresentar, para arrecadar dinheiro. E eles correndo atrás de eventos, pastelada, feijoada, para arrecadar o valor.
Mas que bom que vocês tiveram tempo para isso, né? Não foi Sim, um na prazo verdade a nossa curto. vaga era para 2022, mas a gente falou, 2022 a gente não consegue. Sim, ok. Pedimos para a organização do festival se era possível segurar a nossa vaga para 2023. E eles conseguiram segurar, então a gente teve um tempo a mais. Assim, eu acho que tudo estava ali Tinha que acontecer. decidido para a gente ir. E daí, nesse meio do processo de Berlim, ensaios para Berlim, eu ainda não tinha decidido morar em Portugal. Eu queria um ano sabático da dança. Tive 9 anos trabalhando muito, muito mesmo. Eu consegui levar o nome da Scary de Jaraguá para muitos lugares, muitos festivais, inclusive de Joinville. 2 anos participando do festival, que a gente sabe que a seleção é muito criteriosa, então ter 5 trabalhos aprovados para o festival é um orgulho enorme só de estar lá, independente de premiação ou não. E pronto, eu pensei, preciso de um ano sabático. E decidi então fazer um intercâmbio para Dublin. Aprender, melhorar o inglês e pronto. Trabalhar com outras coisas que não fossem a dança. Eu queria realmente um ano sabático. Porque me sentia cansado Imagino, eu vejo de o tudo seu nível aquilo. de intensidade. E o último ano foi, né, espetáculos, tanto que um dos espetáculos foi sobre as minhas crises de ansiedade. E hoje eu assisto e eu falo assim, gente, a minha cabeça tava A mil. tava a mil mesmo, porque olha, o espetáculo é denso, assim, eu tenho uma amiga que assistiu e falou, meu Deus, eu tinha vontade de levantar da cadeira, porque tava com agonia, assim. Então, eu queria esse tempo, eu precisava desse tempo, achava que precisava desse tempo. Aí tá, decidi Dublin, comecei em paralelo a preparação para Berlim, estava preparando a minha ficada para Dublin. Então, as passagens dos alunos foram todas compradas ida e volta, a minha foi ida e depois já ia direto para Berlim, e a minha volta seria 6 meses depois para o Brasil, de Dublin. E os pais sabiam disso? Sim, Estava sim, tranquilo? tudo certo. Já tinha falado que eu não estaria mais Depois dessa intensidade, gente, eu vou ter os É. meus 6 meses sabáticos. Na verdade, eu já tinha falado que eu ia sair da onde eu estava e que eu ia, a princípio, 6 meses para Dublin, mas que se as coisas ficassem bem lá, eu ficaria lá. Porque sempre quis também morar fora. Depois de ter viajado para Nova York e visto outras coisas, eu pensei que Abriu um universo, né? Viajou para Nova York. então a gente sai da nossa caixinha, apesar de amar o Brasil e amar pessoas que eu tenho no Brasil, mas eu acho que São tantas possibilidades fora, né? eu acho que a gente pode amar estando lá de vez em quando. Certeza. E é isso. Então, paralelo a Berlim, estava trabalhando a possibilidade de Dublin, comecei a pagar o intercâmbio. Quando começou a chegar mais perto de Berlim, que daí a intensidade de ensaios foram diminuindo, daí já não tinha mais espetáculo para montar, era só ensaiar a coreografia que vinha para Berlim. Eu comecei a pensar, vou estar num país que eu não domino a língua, né? Vou estar lá em Berlim, vou me despedir dos meus alunos, e daí vai cair a ficha de que estou fechando um ciclo de 9 anos. Tinha alunos que foram comigo para Dublin que estavam comigo desde o início. Cresceram com você, né? E daí eu pensei, isso vai ser difícil. Daí eu vou para um país que eu não domino a língua, inverno, o país já tem fama de ter aquela... Pouca tudo hospitalidade. cinza. E eu já tinha passado por episódios de ansiedade, então... Isso seria aqui mesmo, mais ou menos, só para saber se era realmente no inverno, assim, aquela coisa. Janeiro. Ai, meu Deus, Janeiro, ia chegar na pior fevereiro. época. Janeiro, fevereiro. É. Uf.
E daí 15 dias, Entrar no 20, buraco. 15 dias antes de vir para Berlim, eu falei, Dublin, acho que é um problema. Já tinha um pouco do intercâmbio pago, Sim. ia vender meu carro para terminar de pagar o intercâmbio. Aí eu pensei, acho que não vai ser fácil. E conversei com a minha psicóloga, porque ainda fazia terapia, e falei que achava que não ia me sentir bem. E daí ela pediu para que eu visse outras possibilidades, né? E nisso, naquele dia, rolando o Instagram, isso 20 dias antes de vir para a Alemanha, eu vi uma postagem de uma... Pode. Pode. Tudo bem, vai. Deixa eu aproveitar para Tá respirar um pouquinho. tranquilo. E daí eu tava rolando o Instagram e vi uma amiga minha aqui em Portugal, dando aula na região de Bragança, e fui conversar com ela, como que era aqui. Daí ela já falou assim, amigo, aqui o jazz é muito... É difícil ter professores de jazz, a gente vê muito balé, a gente vê muito contemporâneo, mas o jazz é difícil. E no mesmo dia ela falou assim, eu tenho uma conhecida que mora em Braga, que conhece várias escolas. Aí já conversei com ela. E ela me passou o contato da Diana. Os filhos estudavam juntos, se conheciam. E ela falou, tem a Diana, que tem a Antartes aqui. E nisso... Isso na mesma manhã. Eu já conversei com a Diana e Diana já marcou Masterclass comigo. Respondeu super rápido no Instagram. E eu falei, nossa, as coisas estão fluindo muito rápido. E na mesma manhã eu já decidi que era Portugal. Então, 20 dias antes de vir embora, o destino mudou. E daí eu vi a dança de novo chamando. E quando eu paro e penso, a dança tá ligada a todos os maiores acontecimentos que eu tive na minha vida. Então, eu acho que não era dela em si que eu estava cansado e precisava de ano sabático. Eu acho que era da onde eu estava, porque eu já não me sentia mais desafiado. Já não sentia mais... Eu queria mais. Então, eu acho que é isso. E ir para um país novo, e Portugal, embora não seja tão parecido com o nosso português, mas a gente se entende, né? Sim. Melhor, é mais fácil. E a Diana abriu as portas para mim de uma forma que eu já me senti acolhido. Quando eu cheguei aqui e fui conhecer a escola, ela já me passou uma lista de turmas que eu ia dar aula, uma masterclass, e todo o trabalho que ia surgindo, ela já ia me repassando. Ela falava assim, eu sei que não é o que você vai gostar de fazer agora, mas como eu cheguei no meio do ano letivo, não tinha como abrir turmas, né? E as coisas foram acontecendo, e hoje, graças a Deus, a agenda tá cheia, aulas completas todos os dias, trabalho em 2 escolas, trabalho aqui e trabalho em Chaves. E é isso, tenho liberdade para criar, para ousar. Eu acho que é isso que eu gosto, assim, de me sentir desafiado. Que lindo! Que lindo, Edson! Eu não conhecia esse lado da história. Pois é. Fiquei emocionada. Fiquei emocionada, é sério. É sério, que bonito. Essa Diana tem esse dom, né? De abrir assim, portas, né? Ela tem uma abertura mesmo. Sim.
ela é receptiva e consegue proporcionar e confiar na medida, né? Não fica ali com os milindres e com que outros podem ter, e que é Sim, normal ter, que é normal ter, ela não tem. É como se ela tivesse esse dom, assim, para oportunizar, sim. né? Eu vejo isso. Nossa, muito linda a sua história. Você disse que também tem formação em moda. E que foi um grande. Foi não, tem sido um grande diferencial aqui, inclusive. Porque você faz os figurinos, se não de todos, de quase todos os seus alunos que estão dançando, até dos meus alunos. E que bacana isso. Mas você trabalhou também com moda lá? Ficou em Teve um tempo na sua vida que você ficou conciliando trabalhar com moda e trabalhar com dança? Como é que foi isso? No Brasil, a Isso gente sabe ainda. que trabalhar só com a dança, E só com moda também. apesar da minha região ser uma região têxtil, É, realmente, então, Santa Catarina, eu visitei umas fábricas já. né, tem bastante trabalho. Só que estar dentro de uma fábrica, para mim, é difícil. É difícil. Não, você Eu não amo pode. criar, Você não pode estar numa fábrica. então era bem difícil, mas sempre mantive paralelo, assim. Aqui, gostaria de ter mais tempo para costurar. Hoje eu já não consigo abraçar mais muita coisa, assim, porque eu não consigo dar a qualidade que eu gostaria de dar, né? Aqui já tenho mais dificuldade em arranjar matéria-prima, os tecidos. No Brasil a gente tem uma gama de tecidos muito Ainda grande. mais você que vem de Santa Catarina, que Sim. é E de onde tem qualidade fábricas. muito, muito boa. Sim. Então aqui, costurar sabendo que a qualidade do tecido não vai assentar bem, não vai E não vestir tem muita bem. variedade, né? Muito pouco. Então, agora já faço poucas coisas, assim. É, eu sou muito de querer ajudar, então agora eu só abraço o que realmente eu sei que eu vou conseguir entregar, porque eu sempre tive muita dificuldade de dizer nãos, assim. E hoje eu já sei do que eu posso e do que eu não posso. E que o não às vezes não é uma ofensa, é só não. E às Tipo, vezes eu não consigo, a não. pessoa precisa ouvir o não também, tem isso. A minha rotina já é muito puxada, né? Aulas todos os dias, tem dias que eu tenho trabalho, tenho coachings com os alunos, tem as viagens para outras cidades para dar aula. Então, eu não queria me acelerar de novo da forma que eu já estava acelerado lá no Brasil, porque isso depois gera coisas que eu não quero reviver. Então, eu acho que Portugal tem me ajudado nisso também, de entender o tempo das coisas, sabe? E pronto. Você sente que aqui é meio flow, assim, o tempo parece que anda mais devagar aqui em Portugal? Você tem essa sensação? Porque eu tenho. Não sei se tem a ver, por exemplo, com o trânsito, porque no Brasil é tudo acelerado, assim, agoniado, e eu não sei, eu tenho essa sensação. Eu tenho essa coisa acelerada dentro de mim, então eu não consigo perceber E que muito não o como anda parece, fora, assim. Mas aqui a expressão tá ok, mas por mas dentro o dentro. pensamento tá a mil, assim. Então, eu confesso que esse 1 ano e meio que eu tô aqui passou muito rápido. Voou pra mim, assim. Então, Não tem essa sensação. não tenho essa Ok. sensação. Mas é aquilo que eu falei, eu sou muito acelerado e sempre tô colocando Mais coisas. mais coisas, né? Sempre emendando uma coisa na outra e talvez por isso que eu não sinta, assim, isso. Mas, mas aqui eu já consigo es- não escolher, mas de certa forma escolher o que eu quero ou não fazer, o que eu preciso ou não fazer. E claro,
Aqui, como qualquer outro lugar, a gente tem que pagar contas, então a gente precisa de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que eu já estive naquele momento que trabalhei muito, ganhei muito, mas precisei gastar muito com terapia, com medicação. Então, qual é o peso da balança? Porque, paralelo a isso, no Brasil eu ainda produzia um festival competitivo. Então, foram 4 edições. Sim, é verdade, você já me falou isso. Tinha Eram para um ter sido evento 5, que mas era com a assim. pandemia foram 4 Qual era o edições nome do evento? presenciais, Festival Arte e Movimento. Ele ainda acontece, eu vendi os direitos dele para um casal de amigos lá, que agora estão fazendo um excelente trabalho. Eu vejo o festival crescer. O Gilson é uma pessoa muito focada, que consegue vários apoios. Eu sempre fiz o festival sem apoio, então era sofrido, assim, era puxado, mas graças a Deus sempre foram edições grandiosas, tanto de volume de coreografias, de bailarinos, e por isso, quando eu falei que vim embora, eles fizeram a proposta de ficar com o evento. E produzir tudo isso era... Eu falava Muito que época de, desgastante. de festival eu ficava doido, assim. Eu conto que chegava no dia do evento, assim, entrava no elevador, digitava a senha do telemóvel nos números e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Então, Aquela velha pergunta. e daí Eu me meto em aqui... cada uma. Mas no final de tudo a gente olha e fala, nossa, Sente dá orgulho. trabalho, É bom. mas é bom. A gente gosta. E aqui, agora eu tenho esse momento mais tranquilo, assim, da minha mente conseguir pensar mais nas coreografias, nas aulas, porque a gente sabe que trabalho de professor não é só sala de aula, né? Exato. Eu acho que talvez nem 50% é sala de aula, porque todo o estudo e preparo que vem antes da aula é muito grande. E quando você tem o plus de coreografar, porque professor acaba tendo que coreografar também, né? E pensar em coreografia, em figurino, em formação, É muita coisa. é bastante coisa. Já que você falou sobre isso e sobre escolhas, o que assim te alimenta mais? Se é que dá para escolher coreografar, dar aula ou pensar o figurino, produzir. Porque você também tem essa formação em moda, porque de certa forma você tem a paixão, você pensava em trabalhar com moda, mas a dança te pegou. Sim. Agora, o que de repente preenche seu coração? Com certeza tudo preenche, mas o que é aquele que mais, se é que dá pra dizer que tem um? Eu fico muito balançado entre o ensinar e o coreografar. Eu acho que o ensinar a gente sabe que não é para qualquer um. Eu acho que esse dom ele precisa ser muito bem visto e lisonjeado, assim, porque não é a forma, tipo, acho que todo mundo consegue ensinar, mas a forma com que cada um ensina é diferente. Eu gosto muito da minha didática e procuro sempre evoluir, mas eu acho que coreografar tem o lado do poder contar uma história, do consagrar tudo aquilo que a gente trabalha em sala de aula em uma coreografia, da evolução do aluno. Às vezes o que o público vê no palco, para ele não, às vezes não faz muito sentido, mas pra gente faz todo sentido, porque as conquistas que a gente vê no dia a dia na sala de aula, às vezes
Eu acho que o coreografar e ensinar pra mim não tenho como desvincular. Porque o meu processo coreográfico, ele tá dentro da sala de aula. Tudo que eu quero numa coreografia, eu preciso trabalhar na sala de aula. Então, pra mim, é muito custoso coreografar grupos que eu não dou aula. Coreografo, demoro muito mais, né? Porque eu gosto de entender cada aluno, eu gosto de ter a personalidade do aluno dentro da coreografia. Não quero robôs dançando, né? Não é a minha coreografia. Eu assino a coreografia, mas a coreografia é nossa, é daquele grupo. Porque eu acho que um bom coreógrafo é aquele que tira a dança de dentro do aluno e não coloca a dança dentro dele. E eu tento trabalhar dessa forma. Então eu preciso de um mínimo de ligação com esses alunos para que essa conexão consiga ver essa troca, essa transcendência, sim, né? Para mim, dança é sempre transcender, né? Você conseguir extravasar também aquilo, colocar para fora. Então, respondendo a pergunta, eu não consigo dividir o coreografar e o ensinar. Mas não mencionou aí a parte do figurino, ou seja, porque ensinar e coreografar estão mesmo à frente. Tá. Da parte do figurino e de produção. É que você é multi, né? Tem a parte da maquiagem também. Sim, trabalhei como maquiador. Já deu até curso aqui de maquiagem. Sim, trabalhei tanto com maquiagem artística quanto maquiagem social em salão. E gosto bastante também, mas aquilo exige um tempo que hoje eu já não consigo mais. Então faço algumas coisas esporádicas, tenho saudade de gravar alguns vídeos de maquiagem, mas a dança, ela consegue me completar mais, assim. Eu sempre falo, todas as minhas maiores conquistas foram a dança que me trouxe. Eu tive 3 oportunidades, antes de vir para Portugal, eu tive 3 oportunidades grandes de viajar para fora do Brasil, né, com a minha profissão. A primeira foi para ir para a França fazer um curso de moda, e daí era moda. Uma semana antes, 2 semanas antes, a professora que ia acompanhar teve uma embolia pulmonar, a viagem não aconteceu. Enfim, com a maquiagem, eu ia para Buenos Aires fazer um curso em uma escola renomada que tem lá. Um mês e meio antes, 2017 isso, eu fiquei doente. Tive uma intoxicação alimentar, perdi muito peso e, enfim, não podia viajar daquele jeito. Tive que adiar a viagem. E aí veio Nova York. Aí quando eu fui para tirar o visto em São Paulo, eu parei e falei, olha Deus, se for para acontecer tudo que aconteceu nas outras viagens, já neguem o visto agora, para não, né? Porque a viagem toda ia ser programada após o visto. Sim. Porque eu não tinha como comprar passagem se eu não tivesse o visto, porque não fazia sentido se o visto fosse negado, né? E como eu trabalhava autônomo, não tinha nenhum vínculo com o Brasil. E a gente sabe que o consulado dos Estados Unidos é muito chato com isso. Eu vi família inteira na minha frente, na fila, com visto negado. E quem era eu ali na fila do pão. Do pão, do visto. E pronto, o visto foi aprovado. E daí eu falei... É porque é pra ser. A dança, ela consegue abrir todos os caminhos. E o sonho, né? Eu acho que meu sonho com a dança, ele vai além do que é só meu. Eu acho que a gente trabalha com o sonho dos outros também. E no último festival que eu fiz em Jaraguá, eu convidei um casal de bailarinos que a menina, a Bárbara Mel, havia desistido da dança por um tempo. E o atual marido dela que conseguiu trazer ela de volta para o mundo da dança. A história é muito linda, eu acompanho ela desde criança.
ela ainda é super nova. Ela é da região ali próxima, então a gente participava de festivais. Tem um talento incrível, um físico, acho não, é o físico mais lindo que eu já vi. E ver que ela voltou pra dança é muito bonito. E quando eu estava anunciando eles, no final eu falei pra ela que quando a gente abre mão do nosso sonho, a gente não abre mão só da gente. A gente abre mão das todas as pessoas que acreditam na gente. Porque se eu, lá, né, quando criança, ou quando eu fiz 18 que eu pude pagar minhas aulas, tivesse desistido dos meus sonhos, porque muitos dizem, a dança não vai te levar a lugar nenhum, a dança não vai pagar tuas contas. Se eu tivesse desistido dos meus sonhos, 23 crianças não tinham viajado para a Alemanha, sabe? Eu não desistiria de mim, eu desistiria das outras pessoas também. Então, e algumas das crianças que viajaram eram de projeto social, que talvez nunca vão ter a oportunidade de novo de viajar para fora. Então, eu acho que quando a gente desiste do nosso sonho, a gente não desiste só da gente. A gente desiste de várias pessoas que acreditam nos nossos sonhos. Assim não dá pra gente continuar. Que é isso? Que é isso? Que lindo, Edson. É sério, que bonito. Oi. Eu devo estar toda borrada de suor. Ai, deixa eu ver, peraí. O nosso grupo tinha até estampado na camiseta, que era uma frase que eu usava muito, que é: o meu sonho é do tamanho do amor que eu sinto pelas pessoas que acreditam nele. Não tem como medir. O amor não se mede. O meu sonho não se mede. Então, eu sempre falo que às vezes nosso sonho parece tão grande, mas eu acho que é a forma com que a gente se coloca na frente do sonho. Se a gente se coloca pequeno na frente do nosso sonho, ele vai parecer gigante. Se a gente coloca grande na frente dos nossos sonhos... Eu sei que você tem dito, assim, que a sua recepção aqui foi excelente. Desde quando você chegou, foi trabalho atrás de trabalho, oportunidade atrás de oportunidade. E não tem parado. E eu vejo, eu acompanho, porque nós somos colegas, né? Nós damos aula na mesma escola. Mas, apesar disso tudo, eu quero que você conte em relação a dificuldades. Porque alguma dificuldade deve ter tido. Algum impasse, alguma coisa, ou até curiosidade que te surpreendeu nesse impacto de ser um local novo, porque de certa forma é um local completamente novo para se dar aula. Você tinha a sua amiga, mas está lá em Bragança, tem a sua amiga, mas está lá em Bragança. A escola, apesar de ter te recebido bem, mas era tudo novo. Os alunos, a cultura é um pouco diferente. Os alunos, eles agem também de maneira diferente, digamos assim, menos calorosa até. Bem, isso é como eu penso. O que você tem a dizer desse impacto? Do que você sentiu de diferente quando você chegou cá e começou a dar? Vamos lá. A questão de receptividade, eu confesso que eu não senti muita diferença. Não. Eu tentei desligar bastante eu estava numa escola com alunos que me conheciam há anos. Eles tinham uma abertura muito maior comigo do que entrar numa escola onde... eu acho que se eu fosse para qualquer escola no Brasil mesmo, teria esse... Então eu tentei entender que não seria a mesma coisa, mas que é uma coisa que eu conquistaria. Eu acho que o povo da arte em si não é muito parâmetro para todo o resto, né? Então, por exemplo, já tem uma sensibilidade maior. Então eu não sinto isso dentro da onde eu trabalho, porque eu trabalho com pessoas que já são mais sensíveis. Então esse distanciamento eu não senti.
Por parte, em algumas coisas, locais, talvez sim, é um pouco mais rígido, assim. Mas ao mesmo tempo trabalhei com academia sênior, com os idosos, e eu fiquei com medo porque, né, já são mais tradicionais. Bem pelo contrário. Eu até brinco que se numa semana me levava um biscoito que tinha feito, na outra semana o outro também levava porque queria. E tive uma aceitação muito grande deles. A própria responsável pela academia falou que o retorno foi muito positivo, tanto que agora para o próximo ano já estão todas as turmas lotadas, com filas de espera. Então, foi bom. O que eu vejo de dificuldade, apesar de eu conseguir viver bem sozinho, tem momentos que as pessoas próximas, família e os melhores amigos, pesa, assim, pesa bastante. Então, de chegar em casa e precisar conversar, e hoje eu tenho o Arthur perto, mas quando eu vim, ele ainda não estava aqui. Então, era mais difícil, assim. Então, eu acho que isso, o estar longe dos que a gente ama e no começo, obviamente, a questão financeira, né? Como eu cheguei aqui metade do ano letivo, por mais que eu conseguia, a Diana conseguia trabalhos para mim, mas ainda não eram aulas toda semana, então era aquela instabilidade de saber que, claro, a gente vem com um preparo, né? Mas do mesmo jeito a gente fica preocupado porque, né, Uma as hora contas, acaba e as contas vão vindo. ainda mais no início tem muitas, né? Então, eu acho que essa preocupação, assim. E uma dificuldade que eu vejo, por exemplo, no meu trabalho, principalmente para o jazz, é a soltura dos bailarinos, assim. Como o jazz tem muito a parte dos isolamentos, principalmente do quadril, aqui é mais difícil tirar isso. Estou conseguindo aos poucos, mas é mais difícil. Eu já achava difícil onde eu morava, porque é uma cidade muito tradicional, muito conservadora. Jaraguá é muito conservadora e já era difícil. Mas aqui eu vi que é mais difícil, assim. E pronto, pra gente é muito mais difícil, muito mais fácil lá, porque as nossas danças tradicionais são mais soltas, a cultura já tá, né? Aqui a gente tem um pouquinho mais de dificuldade nesse soltar. O jazz é uma dança que precisa, né, tá com o corpo mais projetado e ainda a gente sente Mais um pouquinho liberto, mais né? Sem amarra, introspecto sem... aqui. Isso. Mas aqui tem uma coisa que me surpreendeu muito, é a aceitabilidade, né? E a penetração cultural do funk. Sim. Eu me surpreendi muito. Quando eu cheguei, os meus filhos, que assim, eles foram criados escutando música clássica, MPB e tal, porque o pai é músico da música Sim. erudita e tudo, e eu do balé. Então lá em casa havia um critério assim de músicas. E aí eles chegam na escola, quando voltam da escola, dizem, mamãe, eles escutam funk. Os MCs do Brasil que a gente nem ouve falar, MCs aos milhões. Eles consomem muito E é a interessante nossa porque música. assim, eles consomem muito nossa cultura há Sim. muitos anos, na verdade há décadas. É, eu ouso dizer que muitos portugueses conhecem mais a cultura brasileira do que os próprios brasileiros, principalmente em termos de música. Eu tenho alunos
que falam o português brasileiro perfeitamente. Sim, sem contar Com isso. sotaques e tudo. Sotaques variados. Sim. Mas o funk me surpreendeu. Sim. E aí é isso que eu tô achando interessante. Realmente eu concordo com você a questão de soltar o corpo, que percebe-se que não tem o corpo solto, que geralmente, não é sempre, geralmente se tem no Brasil, mas por outro lado tem, talvez os locais que você esteja Sim. trabalhando, elas não estão tão soltas assim, porque eu sei de locais onde estão Ah, bem sim, sim. soltas no... Mas é entender também. Por exemplo, a Entarde sempre teve o foco muito forte no balé e na dança contemporânea. Então, obviamente, o jazz agora... Bom, você como bailarina clássica sabe que se você entra numa aula de hip hop ou numa aula Ai, não, eu sou um robô de no hip jazz, hop. vão ter dificuldades. Então, porque o corpo já se Habituou, condicionou a fazer tudo colocadinho. E no A jazz a gente postura é precisa. diferente no jazz, já começa daí, né? Então, eu acho que junta tudo um pouquinho. Mas quando eu coloco uma música mais solta, às vezes eu procuro até uns funks assim que são São só a batida, né? Não mais é, suaves não assim, tem a umas letra coisas mais tão... softs. Eu gosto de usar porque eles se empolgam e eu consigo tirar um pouquinho mais deles assim. Mas eu acho que é isso, ser professor é isso, né? É entender a realidade do que você tem ali, dos alunos que você tem, e saber trabalhar. E entender que cada aluno tem a sua diferença e a aula precisa ser pensada para todos, né? Não é uma fórmula que eu vou... Então, a fórmula que eu tinha lá no Brasil não adianta. Teve algumas sequências que exercícios de aula que, né, eu tenho nas minhas anotações e por que não reaproveitá-las, porque foram aulas montadas e tiveram efeito. E que aqui eu tive que mudar um pouco porque, né? E algumas coisas que lá não haviam funcionado tão bem aqui funcionam. Agora uma coisa que eu senti muita diferença é a qualidade técnica para a idade deles. Eles muito novos já têm uma técnica muito apurada. É verdade. É verdade. E também o incentivo familiar para que eles estejam ali. Essa é uma No Brasil é enorme muito diferença. difícil, muito difícil. E você estava no sul, hein? E Então era você uma estava luta. no sul. Juntinho ali de Joinville. Ainda tá me dizendo isso. Mas era difícil. Então aqui eu vejo os pais às vezes querendo até mais que os alunos. Tipo de incentivo, de correr atrás, eu acho que isso... E de ver a dança como uma possibilidade de Sim, futuro, isso. né? Lá Eu acho não, lá que é assim, você vai fazer dança isso é o que até me começar surpreende mais. o secundário, né? Porque depois você tem que se dedicar aos estudos para... Minha filha, não, ó, é só hobby, viu? Mas não, Mas aqui outra coisa, eles... e daí em conjunto a isso, outra coisa que eu sinto falta aqui por exemplo, lá como a gente tinha isso, o aluno às vezes saía, mas voltava depois, ou já estava na faculdade, ou já tinha se formado, então eu tinha bailarinos adultos que dançaram há muito tempo e que querem voltar a dançar. Então no meu grupo de competição, eu tinha aluno de 16 e tinha aluno de 42. E a aluna de 42 era mãe de 16. Ai, que legal. Então assim, e tava ali, dançando, competindo com a gente. E aqui eu já vejo até os concursos, assim, tem concurso que só pode participar até 25 anos. Aqui essa parte de adultos está abrindo Sim. de uns tempinhos pra cá. Ainda tá iniciante, né? Mas tem, na própria escola Sim, tem, adultas com sim. filhas lá dançando, né? Nós temos alunos que são mãe e filha. Bacana, Edson. E agora você recebeu um prêmio, né? Além de seus alunos terem sido super premiados no concurso do All Dance,
você também recebeu um prêmio. Nossa, 1 ano e meio de Portugal Sim. e você... Conta um pouco sobre esse prêmio, Então, como foi o top foi. 6 melhor coreógrafo. Então, fui o sexto melhor coreógrafo do Do All Dance Aldrin. Europa. E, obviamente, fiquei muito feliz, porque é a consagração de todo o esforço que a gente tem em sala de aula. Eu acho que mais do que qualquer prêmio é a gente sair realizado, né? Eu sempre falo para meus alunos, o troféu pega pó, quebra, se perde, mas sair de lá com a sensação de dei o meu melhor, fiz o que eu pude, eu acho que esse é o prêmio, assim. Então, obviamente, fico muito feliz com o prêmio em si, mas também muito realizado de saber que eu consegui entregar tudo que eu podia e que o meu trabalho tem esse reconhecimento, né? Obviamente é um trabalho conjunto de professor, aluno, instituição, O resto dos mas alunos também, sim, incentivadores, né? e, e que uma coisa é, não, não funciona sem a outra. Então, sou muito grato pela oportunidade de poder ter participado e também, obviamente, pelo prêmio. Edson, muito, muito, muito boa a conversa. Ai, Muito obrigada por eu que aceitar. agradeço. Eu geralmente peço para que diga alguma coisa assim, o que você recomenda para quem de repente está pensando em vir para Portugal, trabalhar com dança aqui, alguma coisa assim. Mas eu vou mudar, porque eu acho que você deu vários insights, vários incentivos. E eu acho que vai além do trabalhar com dança em Portugal. Eu acho que vai. É assim, é sobre sonhos. Eu quero que você fale sobre percorrer sonhos, sobre desbravar. O que você deixa, assim, de recomendação? Uma mensagem que você queira passar. Eu acho que sonhos são as coisas que nos movem. Eu acho que uma pessoa sem sonho é uma pessoa vazia. Eu acho que ela não sabe para onde ela vai. Eu acho que o sonho faz a gente querer, o sonho faz a gente evoluir, o sonho faz a gente mudar. E, como eu já falei, independente do tamanho do teu sonho, acredita nele. Porque eu acho que sonhar é gratuito, né? E sonhar pequeno, sonhar grande causa a mesma... gasta a Dá o mesma mesmo energia. trabalho. É. Então, acredita e se coloca grande na frente desse sonho para que ele não pareça impossível e para não esquecer que se a gente desiste dos nossos sonhos, tem outras pessoas que dependem dos nossos sonhos também e que podem realizar os sonhos delas através dos nossos. Nossa, muito bom mesmo, muito bom ouvir você, ouvir essa história, saber mais. Que oportunidade maravilhosa. Eu que agradeço o convite. E que bom saber de tudo isso. Então, diz onde é que as pessoas te encontram, por favor. No Instagram, o meu arroba é nascimento, 2 underlines, Edson. E eu acho que é isso. Basta, basta. Agora eu tô voltando a postar um pouquinho mais do meu trabalho nas redes, vídeos de aula, de sequências,
para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Isso aí. Tem uma coisa também, não é só acreditar. Você acredita no sonho e tal, percorre, mas é o confiar no que acontece, no que Deus está. Acho que você ensinou muito isso também aqui. O confiar porque não deu certo para França, porque não deu certo para Itália, o visto para Nova York deu certo e a mudança de Dublin para Portugal, que história! Ah! Obrigado. Quando a gente abre mão do nosso sonho, a gente não abre mão só da gente. A gente abre mão das todas as pessoas que acreditam na gente. Porque se eu lá, né, quando criança, ou quando eu fiz 18, que eu pude pagar minhas aulas, tivesse desistido dos meus sonhos, porque muitos dizem, a dança não vai te levar a lugar nenhum, a dança não vai pagar tuas contas. Se eu tivesse desistido dos meus sonhos, 23 crianças não tinham viajado para a Alemanha, sabe? Eu não desistiria de mim, eu desistiria das outras pessoas também. Então, e algumas das crianças que viajaram eram de projeto social, que talvez nunca vão ter a oportunidade de novo de viajar para fora. Então, eu acho que quando a gente desiste do nosso sonho, a gente não desiste só da gente. A gente desiste de várias pessoas que acreditam nos nossos sonhos. Assim não dá pra gente continuar. Que é isso? Que é isso? Que lindo, Edson. É sério, que bonito. Oi. Eu devo estar toda borrada de suor, de... Ai, deixa eu ver, peraí. Tem um filme que fala isso, de... Quando alguém desiste, quando todos perdem. Tem que me recuperar. É sério, caramba. Mas a gente não tem noção do tamanho. Mas eu penso assim também. Eu acho que os sonhos, eles não são à toa. Os talentos, eles são dons de Deus. Que a gente recebe, porque a gente tem que usar. Você tá em pleno. Meu Deus do céu, eu tô feito uma babaca aqui. Ô Edson, o que é isso? Pare com isso, viu? Tinha uma frase que a gente até... O nosso grupo tinha até estampado na camiseta, que era uma frase que eu usava muito. Que é: o meu sonho é do tamanho do amor que eu sinto pelas pessoas que acreditam nele. Não tem como medir. O amor não se mede. O meu sonho não se mede. Então, eu sempre falo que às vezes nosso sonho parece tão grande, mas eu acho que é a forma com que a gente se coloca na frente do sonho. Se a gente se coloca pequeno na frente do nosso sonho, ele vai parecer gigante. Se a gente coloca grande na frente dos nossos sonhos... O que te fez assim? Terapia. Muita terapia. Muita, quanto tempo?